Apareceu aí a apostila? Sim. Então vamos começar. Final da aula passada, nós terminamos de falar sobre modificação molecular. Terminamos não, né? Essa primeira parte sobre modificação molecular. E aí eu comentei sobre processos gerais. Cheguei a comentar sobre o item A e sobre o item B, tá? Mas a gente ainda não entrou para falar em cada um desses itens, né? Então, hoje a gente continua falando aí sobre os processos gerais, né? E para iniciar, nós vamos falar da letra A, processo geral de modificação molecular. Chama-se disjunção, dissecação, ou ainda simplificação ou dissociação molecular. Então, o que é isso? Vamos ver a definição aqui embaixo. Consiste na síntese e ensaio de análogos, né, cada vez mais simples do composto modelo. Então, você vai pegar uma molécula mais complexa, que é o que ele chama de composto modelo ou composto matriz, e vai transformá-lo, né, vai modificá-lo de modo a se obter compostos mais simples. Tá? Estes análogos são réplicas parciais ou virtuais do fármaco protótipo. Este protótipo é geralmente um produto natural que possui uma estrutura química muito complexa. Por exemplo, que a gente vai ver na página seguinte. Gênese, pessoal, é a mesma coisa que síntese, que preparação. Tá? Então, gênese de novos hipnoanalgésicos e seus antagonistas mediante modificação da molécula da morfina. Então, não é esse exemplo que a gente vai ver aqui embaixo. Hipnoanalgésicos é um assunto lá para o final do ano. Então, os fármacos utilizados ainda hoje em dia, como hipnoanalgésicos e antagonistas da morfina, foram desenvolvidos a partir da modificação molecular da molécula da morfina. Tá? Outro exemplo, gênese dos anestésicos locais através da simplificação da molécula da cocaína. Vocês sabiam que a cocaína é um anestésico local? Sim. Então, por que ela não é usada como anestésico local? Porque talvez ela possa ter efeitos tóxicos ou até mesmo que causam dependência. Possa não, né, Guilherme? Comprovadamente tem, né? A cocaína tem as propriedades viciantes dela, né? Então, ela causa efeitos de dependência, exatamente isso. Então, a gente não usa a cocaína como anestésico, mas a cocaína é um anestésico extremamente potente. Tá? E os anestésicos locais existentes e utilizados hoje, a grande maioria, tem a estrutura química desenvolvida a partir da molécula da cocaína. Como a morfina, a codeína, né? Calma lá. Morfina, Guilherme, é hipnoanalgésico. É uma outra classe. Cocaína e os anestésicos locais desenvolvidos a partir dela fazem parte da classe dos anestésicos. Anestésico local é uma coisa, hipnoanalgésico é outra. São estruturas diferentes e classes diferentes. Ah, eu achei que tinha alguma relação. Eu achava que Então, tinha. inclusive, as estruturas químicas, elas têm algumas coisas em comum, né? Presença de um nitrogênio num anel heterossíclico, mas o núcleo da morfina é bem diferente do núcleo da cocaína. Tá? Inclusive, a morfina e seus derivados, eles não têm efeito hipnoanalgésico, ou efeito anestésico. Eles só têm efeito hipnoanalgésico. Tá? Imagino que vocês já devam ter visto em um filme, na televisão, né? O policial apreende lá um saquinho que tem um pó branco, e aí o que ele faz?
Pega lá uma faca, um canivete, fura aquilo, pega um pouquinho daquele pó e encosta na língua. Já viram essa cena? Sim. Então, por que o policial faz isso, Ricardo? Porque conforme ele passa no local, a minha língua já dá uma certa anestesia, né? Ele perde a sensibilidade. Uma certa não, uma baita anestesia, né? Se Uma for a baita. pura mesmo, É isso mesmo, uma baita eles anestesia. testam na língua. Exatamente. Eu já fiz esse teste. Quando eu fazia estágio no IML, né? Chegava cocaína todo dia. Aí um dia, por curiosidade, eu perguntei para o meu professor, eu falei, posso fazer esse teste que a gente vê os policiais fazerem? Por que o policial faz isso? Vamos supor que fosse alguém que estivesse sendo enganado. Vamos supor que aquele pó branco fosse bicarbonato de sódio. Aí tu imagina, tu prende o bandido alegando que ele está com cocaína e ele tem bicarbonato. Se você põe bicarbonato na língua, fica salgado. Então, quando ele encosta a cocaína na ponta da língua, anestesia a língua, né? Eu não sei te dizer, Ricardo, qual era a pureza da cocaína que tinha lá no IML. Mas eu sei que eu coloquei assim na ponta do dedinho, parecia que tinha 2 grãozinhos, assim, era muito, muito pouco. E eu encostei na ponta da língua. Aquilo anestesiou minha língua até lá atrás. Tá? Bem potente. É bem E hoje, potente, e exatamente. hoje em dia eles têm um líquido, né? Para o produto, né? Que ela fica azul, né? Ah, mas isso aí já existia, sim, Ricardo. Isso já existe há muitos anos. É o teste com o reagente de cobalto, tá? E aí, quando é cocaína, fica azul. E quando você adiciona um ácido em cima, continua azul. Se não for cocaína, ele muda de cor depois que adiciona ácido em cima. E isso já existia, mas a minha curiosidade era justamente entender a sensação, né? Realmente mesmo anestesiado. Né? Eu queria sentir aquela sensação. Então, eu peguei bem pouco na ponta e realmente aquilo anestesiou bastante a língua. Apesar da dose ser bem pequena, eu acho que é um anestésico extremamente potente. Não é utilizado porque causa dependência química, né? Tem as propriedades viciantes, causa aceleração no coração, né? Taquicardia, Ela chega até só que o problema é que você tomar com álcool, usar cocaína e beber, é o álcool potencializar o efeito da cocaína. Esse que é o problema. Não é o problema não é cortar o efeito do álcool. O problema é o álcool potencializar o efeito da cocaína. E depois também, quando o efeito da cocaína passar, aí eu quero ver o que acontece com o cidadão. É aquela história, né? O cara que utiliza muito cocaína, ele tem sério risco de morrer por uma parada cardíaca, né? Porque aquilo acelera muito o coração, a cocaína. Então, é bem perigoso. Geralmente esses caras têm muita sorte, né? Agora vai alguém que é verdade. nunca faz isso na primeira vez, já dá um infarto nele. É verdade. Bom, então vamos dar uma olhada nas estruturas. Então tá aqui, ó. Para quem nunca viu, molécula da cocaína. Olha só, molécula da cocaína, ela foi elucidada em 1865. Ou seja, já tem mais do que 150 anos. E aí vamos olhando para baixo. Em 1890, desenvolveram a benzocaína. A benzocaína é usada até hoje, gente. Ou seja, já tem 130 anos. Foi um dos primeiros anestésicos locais desenvolvidos a partir da cocaína. Ó, benzocaína, alfa-eucaína, em 1897, e a fenacaína, em 1895. Então, esses três são a primeira linha, né? São a primeira geração de anestésicos locais, todos eles desenvolvidos a partir da molécula da cocaína. Tá? Depois, utilizando a molécula da benzocaína, fizeram novas modificações moleculares. Aí, neste caso, já não foi uma simplificação, né? Da cocaína para os demais, alguns são bem parecidos, outros são simplificados,
Mas da benzocaína para a procaína já não foi simplificação. Aí houve um aumento no tamanho da estrutura. Então, a procaína também é um anestésico muito utilizado, desenvolvido lá, descoberto em 1906. A partir da alfa-eucaína, desenvolveram a amilocaína em 1904. E a partir da fenacaína, desenvolveram a nirvanina em 1900. Continua. Vandini, Oi. o grupo ativo da estrutura é esse anel benzênico? Já vamos chegar lá, o Guilherme, daqui a pouquinho. Beleza. Ah, é na sequência. Aí, a partir da procaína, desenvolveram a tetracaína. Não tem spray de tetracaína? Para você espirrar na garganta. Então, em 1900 tem a tetracaína. A partir da molécula da amilocaína, desenvolveram a apotesina, 1916. E o mais novo, né, que já tem aí quase 80 anos, a lidocaína. Lidocaína, mais conhecida, né, no consultório dos dentistas como xilocaína. Né, o nome da substância é lidocaína. Então, reparem que quem deu origem a tudo isso foi justamente a descoberta de que a molécula da cocaína apresenta atividades anestésicas extremamente potentes. Então, tudo isso que foi feito aí foi modificação molecular. Tá? E se a gente olhar tanto a alfa-eucaína é bem parecida, né? Muito semelhante. Mas se a gente olhar a benzocaína e a fenacaína, né, e consequentemente os derivados, esses anestésicos locais foram obtidos através da simplificação molecular da cocaína. Bom, na página seguinte vai aparecer isso aqui, ó. Grupo anestesiofórico local. Vocês lembram da aula passada? Que eu falei a palavra grupo farmacofórico. Lembram disso? Sim. O que é grupo farmacofórico? É o grupo que faz que tem o efeito terapêutico, não é? É aquela parte da molécula responsável pelo efeito terapêutico. Ele pode ser alterado, ele pode sofrer modificação no grupo farmacofórico, Não, senão vai alterar. senão você pode até perder o efeito por completo daquela molécula. Então, no grupo farmacofórico, né, em 99% das vezes, a gente não mexe. Tá? Vamos dar uma olhada? Eu vou até subir de volta a página aqui. Vamos dar uma olhada aqui nas moléculas semelhantes à cocaína. Então, ó, vou descer devagar, tá? Olha bem a cocaína. Aí eu vou descer. Aí fala um negócio para mim. Se precisar, depois eu subo de novo. O que todas elas, ou praticamente todas elas, têm em comum? O anel benzênico. Só isso, Guilherme? É só o anel benzênico que é importante, então? Que tem em comum em todas elas? Ou em Ela quase tem, todas? tem a função éster ali junto do E, anel ó, benzênico. tem a função éster ligada no anel benzênico. Perfeito. O que mais que a maioria, né, não vou nem falar todas, mas o que mais que a maioria dessas moléculas tem em comum? Tem mais coisa. Seria a função amina? Tem a função amina, aquele nitrogênio. Exatamente, tem a função amina. E aí tem um detalhe que já é mais difícil de reparar, né? Que eu vou falar aqui para vocês. Se vocês olharem o grupo éster e o nitrogênio, né, da função amina, vocês vão observar que existe aí uma cadeia que varia de 2 a 3 carbonos, uma cadeia carbônica de 2 a 3 carbonos, que está situada entre o grupo éster e o grupo amina. Pode reparar que em praticamente todos tem isso. Certo? Então, agora sim. Tá aqui, ó. Então, eu falei aula passada, grupo farmacofórico. Só que nós estamos trabalhando com os anestésicos locais. Portanto, o grupo farmacofórico dos anestésicos locais
é chamado de grupo anestesiofórico local. Deu para entender? Sim. Em vez de falar grupo farmacofórico dos anestésicos locais, eu posso chamá-lo de grupo anestesiofórico local. Então, está aqui, ó. Aqui à esquerda, a R é o anel aromático, é o anel benzênico. Ligado a este anel benzênico, o grupo éster, C-O-O. Entre o grupo éster e o nitrogênio da amina, uma cadeia carbônica intermediária. Essa cadeia carbônica intermediária está aqui embaixo, ó. Ela varia de 2 a 3 carbonos. Não pode ser nem muito comprida, nem muito pequena. E este nitrogênio, né, está ligado em carbono à esquerda, R1 e R2, que são cadeias carbônicas. É um nitrogênio terciário, ligado a 3 cadeias carbônicas. Tá? Um exemplo muito simples da gente ilustrar esse grupo farmacofórico ou anestesiofórico local está aqui embaixo, a procaína. A procaína é bem visível, né, essa definição do grupo anestesiofórico local. Então, aqui, ó, R1, grupo etil. R2 aqui embaixo, também grupo etil. Nitrogênio terciário. Cadeia carbônica intermediária formada por 2 carbonos. Grupo éster. Anel benzênico. E ainda, neste caso, tem um grupo amina ligado no anel benzênico. Tá? Ah, é obrigado desse grupo amina? Não, não é obrigado. Tá? Aqui, pessoal, eu não vou entrar hoje. Eu não sei nem se eu vou entrar nisso na semana que vem ou só depois da P1. Tá? Talvez eu entre na semana que vem. Porque isso aqui, eu fiz à mão, né? E eu tenho isso aqui pronto para explicar para vocês numa outra aula. O que é isso aqui? Ó? Receptor proposto para os anestésicos locais. Então, eu copiei novamente a molécula da procaína, está aí em cima, é a mesma molécula que está embaixo. E aí, o que a gente vai aprender na próxima aula, normalmente eu faço isso depois da P1, mas eu acho que dá para fazer semana que vem. Como é que o fármaco se liga no receptor? Fala para mim. Por que o fármaco se liga no receptor? O que eles têm em comum? Seria por uma questão de afinidade química? Afinidade química, exatamente. Então, aqui embaixo, vocês estão vendo que tem um monte de sigla? pH, superfície plana, ligação de polo, FVW. Então, aqui embaixo são os nomes, né, ou os tipos de interação que vão ocorrer entre o fármaco e o receptor. Exatamente onde ela está escrita. Então, nesse pedacinho do receptor vai ser ponte de hidrogênio, aqui vai ser superfície plana, na cavidade vai ser ligação de polo, aqui vai ser força de Van der Waals, nessa outra cavidade é chamada cavidade do centro iônico. Então, eu fiz à mão porque eu tenho que desenhar. Eu tenho que desenhar quais são os grupos químicos que são encontrados no receptor. Porque o fármaco está aí desenhado. Então, eu preciso te mostrar quais são os grupos químicos que existem na superfície desse receptor para que você consiga ter a afinidade química e essa ligação entre receptor e fármaco ocorra. Outra pergunta. Vocês falaram em afinidade química, né? Então vai ter que ter essa interação. Essa interação vai ser uma força forte ou uma força fraca? O que vocês acham? Que forte, né, professor? Forte, mas da mais forte possível que existir. Por exemplo, pode ser uma ligação covalente entre o fármaco e o receptor? Acho que pode. Só que ligação covalente é a ligação mais forte que existe, não é? Acho que não. Não. Que não pode ou que não é forte? Se ficar uma ligação muito forte, como é que eu vou desligar isso depois? Essa ação do fármaco, ele vai continuar? Exatamente. Se nós utilizarmos um fármaco que forme ligação covalente com o receptor, ligação covalente é forte. Ela dificilmente quebra. Como é que o fármaco vai se soltar do receptor depois?
Lembrando que esse fármaco se liga no receptor, promove o efeito, só que depois ele tem que se desligar do receptor, ser metabolizado e eliminado, né? A não ser, tem dois tipos de fármacos que aí sim, eu quero que o fármaco se ligue no alvo e não desligue mais. Aí realmente tem dois tipos de fármacos que eu até quero que isso aconteça. Nos demais, não. Quais são esses dois tipos de fármaco, essas duas classes de fármaco? Que se puder formar uma ligação covalente, seria um bom negócio. O que seriam? Quem tem ideia? Um antibiótico, por exemplo. Aê, muito bem. No primeiro exemplo é um antibiótico. Por quê, Ricardo? No antibiótico, quem é o receptor do fármaco quando você usa um antibiótico? Qual é a classe de fármaco onde eu quero que ocorra uma ligação covalente entre o fármaco e o receptor, ou alvo? Quem é, Ricardo? Quando você toma um antibiótico, quem é o receptor desse antibiótico? Agora deu meio que um branco. Peraí que falaram dois, eu não escutei. Peraí. Seria Quem é? É um micro-organismo, é a bactéria. Então, ali, é exatamente o que eu quero. Eu quero que o antibiótico se ligue na parede bacteriana e não solte mais, porque eu quero matar a bactéria. Então, é um exemplo de ligação covalente, que é forte, irreversível. Outro exemplo, diferente do antibiótico. Qual é uma outra classe de fármacos que eu quero que ocorra a formação de uma ligação covalente entre o fármaco e o seu receptor, ou seu alvo? Qual seria a outra? Um antiviral. Não, antiviral acaba sendo do mesmo jeito, mas é diferente, né? Antigases, por que, Nicolas, antigases? Antigases não tem receptor. Antigases, eles quebram a tensão superficial, né? Aí não seria receptor ali. Antineoplásico. Quando o paciente usa antineoplásico, você não quer justamente destruir as células cancerosas? Então, antineoplásicos tem várias classes de antineoplásicos. Uma delas, né, muitos, são fármacos que formam ligação covalente com a célula e, deste modo, eles conseguem acabar matando essa célula, né, impedindo com que ela se reproduza, com que ela se replique. Mas aí não seriam, Oi? teria que ser um fármaco específico, não? Porque Para se o o antineoplásico? antineoplásico, Então, o antineoplásico... quando você faz uso de antineoplásico, você não mata, além das células, as células boas também, digamos assim. Sim, Essa mata. ligação covalente, você não vai acabar debilitando também o organismo da pessoa. Vai, por isso que o tratamento é agressivo. Não tem jeito. Mas, Ana Laura, qualquer que seja a classe de medicamentos que você vai utilizar para os antineoplásicos, qualquer uma das classes, ele vai acabar afetando células sadias e células doentes. Não tem jeito, né? Não tem como. Por isso que o tratamento é considerado agressivo, porque você ataca uma série de células, inclusive as sadias. Né? Não tem... Oi? E essas células que o fármaco faz a ligação covalente, ela vai participar do restante do metabolismo junto com o fármaco? Ela não consegue fazer o metabolismo normal dela porque tem o fármaco ligado. E aí as enzimas não reconhecem aquele material genético. E aí não consegue replicar, aquela célula morre e não dá origem a outra. Ah, então a célula vai morrer antes do fármaco ser eliminado, excretado? Olha, Guilherme, esse fármaco ele liga e forma uma ligação covalente. Provavelmente ele só vai ser eliminado depois que a célula estiver morta, né? Depois que tudo isso vai acabar sendo metabolizado e eliminado. Afinal, forma uma ligação covalente, né? Beleza. Tá?
Então, eu vou ver se a gente faz isso na próxima terça-feira, tá? E aí eu fiz isso à mão, a gente vai levar um tempinho para explicar isso aqui, e aí eu vou explicar a interação fármaco-receptor para anestésicos locais. Então, esse receptor aqui é um receptor desenhado especificamente, né, para anestésicos locais. Tá? Receptor proposto. Ninguém afirma que o anestésico local realmente tem um receptor, né? Então, por isso que chama receptor proposto. Isso era o item A. Síntese e ensaio de análogos cada vez mais simples. Já no item B, né, tá aqui em cima, no item B, conjugação ou associação molecular. Vamos ver o que é isso. Consiste na síntese e ensaio de análogos cada vez mais complexos que o protótipo. Tá? Estes análogos incorporam determinadas características do composto modelo ou todas elas. E dentre esses tipos de conjugação, temos 3 aí principais. Então, vamos subdividi-los. Primeiro método de conjugação molecular é chamado de adição molecular. O que é isso? Associação de grupamentos químicos diferentes através de forças fracas, tais como a atração eletrostática e ponte de hidrogênio. Gente, a atração eletrostática é a mesma coisa que a ligação iônica. Dá para ver aqui, ó, tem uma carga positiva nesse nitrogênio e tem uma carga negativa nesse oxigênio? Sim. Sim. Então, isso que ele está chamando de atração eletrostática é a mesma coisa que vocês conhecem como ligação iônica, né? O íon positivo tem atração pelo íon negativo. Ou, se não for por ligação iônica, né, atração eletrostática, essa interação entre grupos diferentes pode também ocorrer através da formação de pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio. Então, olha só, o fármaco é o mandelato de metenamina, que é obtido através da reação do ácido mandélico, que é um ácido orgânico, com a metenamina, que é uma base orgânica. E quando você mistura uma base orgânica com ácido orgânico, forma um sal, né? O par de elétrons desse nitrogênio arrancou o próton deste ácido mandélico. E aí formou o mandelato de metenamina. Então, eu associei grupos diferentes por meio de ligação fraca. Neste caso, atração eletrostática. Tá? Primeiro tipo de processo de conjugação. Segundo, replicação molecular. O que é a replicação molecular? Associação de grupamentos iguais através de formação de ligação covalente. Então, eu vou pegar 2 grupos iguais e vou ligá-los através de uma ligação covalente. Se a associação for de 2 grupos, teremos um processo chamado de duplicação molecular. Se a associação for de 3 grupos, triplicação molecular. E assim sucessivamente. Né? Geralmente, de 4 em diante, a gente fala que forma um polímero, né? Uma polimerização molecular. Então, aqui tem 2 exemplos. Olha só, o fenticloro, né? Substância com poder antisséptico. Reparem que ele é formado por 2 moléculas de paraclorofenol, né? Se você apagar um enxofre aqui no meio, você tem 2 moléculas de paraclorofenol. E essas moléculas de paraclorofenol foram unidas mediante formação de ligação covalente com esse enxofre. Tá? Então, esse é um processo de duplicação molecular mediante a duplicação da molécula do paraclorofenol, formando aí o chamado fenticloro.
E esse outro, mais famoso, né? Dimeticona, né? Eu até fico com dúvida, porque você pega lá o Lufital, vem escrito simeticona, né? Simeticona e dimeticona é a mesma coisa ou tem diferença? Vocês sabem dizer se tem algum outro fármaco que chama dimeticona? Porque eu jurava que antigamente o Lufital era dimeticona. Mas de muito tempo para cá que eu observo na caixinha, vem escrito simeticona. Enfim, não sei se é o mesmo fármaco, e mudaram o nome. Mas olha só, a dimeticona, né, nome químico, dimetil, né, várias siloxanas. O que significa esse nome? Dimetil, ó, um grupo metil aqui em cima, vê dentro do colchete aqui, ó. Um grupo metil em cima, um grupo metil embaixo. Várias, né, N vezes siloxana, silício ligado ao oxigênio, onde a repetição dessa cadeia carbônica ocorre de 200 a 350 vezes. Então, isso é um polímero, né? Uma polimerização dessa dimetil policiloxana. Tá? Também é um processo de replicação molecular. E o terceiro, hibridação molecular. Esse fármaco aqui é bem interessante, só que ele não é mais vendido. E eu até hoje, desde que eu estava na faculdade, ele já não era mais vendido. E eu não descobri até hoje o porquê que ele deixou de ser comercializado, mas a proposta é interessante. Chamado de hibridação molecular, né? É o nome do processo. Então, ele fala assim, associação de grupamentos diferentes ou mistos através de ligação covalente. Então, vamos lá. Na letra A, associação de grupos diferentes por forças fracas, né? Aqui no item 1. Item 3, associação de grupamentos diferentes ou mistos através de ligação covalente, que é uma força forte. Então, essa é a diferença entre a hibridação e a adição molecular. Já está o nome aqui, né? Eu já escrevi. Então, este fármaco aqui chamava-se benorilato. É a hibridação, né? É a união, é a mistura do paracetamol com ácido acetilsalicílico. Se vocês lembram lá do laboratório, essa parte aqui da molécula, que eu vou circular aqui com o mouse, ó, até aqui assim, ó, até aqui, tá? Essa parte à esquerda, ela vai dar origem ao ácido acetilsalicílico. E essa parte aqui à direita, ela vai dar origem ao paracetamol. Como é que acontece isso, professor? Simples. Quando a gente ingere o benorilato, ele vai ser hidrolisado dentro do nosso estômago. Tá? E aí, depois, ele pode ser hidrolisado no estômago, e aí ele vai sofrer as reações de metabolização, de desesterificação. Então, vai haver a quebra desse éster aqui, ó, tá? Pelas enzimas lá do fígado. Tá? Quebrando esse éster, por uma reação de hidrólise, entra do lado esquerdo da molécula o OH da água, formando o ácido acetilsalicílico. E aqui, no lado direito, né, desse oxigênio, que vai ficar sozinho, entra o H+ da água, dando origem ao paracetamol. Então, o benorilato, na verdade, é um profármaco. Ele sofre hidrólise, né, daquelas reações de metabolismo, reação de fase 1, e aí ele transforma o benorilato em ácido acetilsalicílico mais paracetamol. Tá? Então, é um processo interessante, mas eu não sei por que ele deixou de ser vendido. Qual foi o problema que aconteceu que ele deixou de ser vendido? Tá? Falta menos de 1 minuto para cair a conexão. Eu vou parar de gravar, a gente já retorna aí no mesmo link, tá? Pô, passou rápido, já foram 40 minutos. Então, a gente já retorna, vai cair.
Pandini, Oi, pode falar, Guilherme. eu estava pensando aqui, é possível que uma molécula tenha dois grupos farmacofóricos? Você está falando por causa do benorilato? Mas nesse caso, sei lá, se tivesse dois grupos farmacofóricos que fizesse alguma reação, um anularia o outro ou apenas um teria Não, uma é que reação? ali não tem dois grupos farmacofóricos. Ali, na verdade, você vai originar dois fármacos diferentes. Você está falando de uma única molécula ter dois grupos farmacofóricos, não é isso? Isso. Mas esse caso é diferente, porque ele vai gerar duas moléculas separadas, né? São dois fármacos separados. Porque antes de sofrer hidrólise, ele não tem ação. Mas mesmo se fosse um caso que, sei lá, não houvesse essa separação e que não fosse um profármaco? Não conheço um exemplo assim, de um fármaco que tenha dois grupos farmacofóricos. Não desconheço. Nunca ouvi falar. Não vou dizer que não exista, mas eu desconheço. Bom, deixa eu dar um recado antes da gente continuar. Deixa eu pôr para gravar. Vocês estão fazendo o roteiro de estudos, né? Inclusive, eu já tenho aqui, acho que uns 2 ou 3, acho que 3 alunos que já até entregaram, né? Estão bem adiantados. São 3 alunos. Então, eu queria comentar o seguinte. Eu acho que na hora que eu preparei o roteiro, eu me empolguei um pouco. Tá? Só para vocês terem uma ideia, a gente está na página 34 da apostila. Na aula da semana que vem, a gente vai voltar para a página 32 ou 33. Vai ficar um tempinho ali. E a última questão do roteiro de estudos, pessoal, está lá na página 44. Eu não sei por que, na hora que eu montei esse roteiro, eu achei que eu fosse chegar tão adiante. Eu nunca chego, nenhum ano eu chego tão longe assim. Eu normalmente paro aí na página 34, 35, 36, não passo disso. Então, eu acho que eu me empolguei e coloquei lá no roteiro mais coisa que eu deveria. Esses que me mandaram, eles até responderam a questão 9, foram lá na apostila e copiaram. Mas, eu não vejo motivo para que vocês façam uma questão de um assunto que eu ainda nem vou ter falado, até a P1. Então, a gente vai fazer o seguinte, pode desconsiderar a questão 9, quem já fez, quem já mandou, não esquenta a cabeça. Eu só corrijo até a 8, tá? Esqueçam a questão 9 desse roteiro de estudo, e aí eu vou pegar essa questão 9 e vou jogar no roteiro de estudos da P2. Aí vocês fazem a questão após terem aprendido sobre o assunto dessa questão. Tá? Não precisa nem se preocupar, porque... você não deu. Não, provavelmente nem vai dar tempo de eu chegar lá na aula de amanhã, então não esquenta a cabeça. Tá? Voltando. Então, o terceiro e último processo de associação é a hibridação molecular. Lembrando que híbrido é uma molécula diferente, né? É uma mistura de paracetamol e ácido acetilsalicílico, dando origem ao benorilato, que é profármaco, que após sofrer hidrólise enzimática, libera os fármacos. Tá? Então, normalmente eu acabo aí, nesse ponto, processos gerais. E aí a gente vai para P1. Da página 35 em diante, a gente vai para P2. Então, assim, então a gente está adiantado, a gente está muito adiantado? Não, não é isso. É que normalmente vocês fazem P1 nas 2 últimas semanas de março. Ou na última semana de março e na primeira de abril. Na primeira semana de abril. E além também do fato que a gente não está tendo aula prática, né? Parou. Então é por isso que a gente está um pouco adiantado. Tá? Então, agora sim, agora vai demorar. Agora tem bastante coisa para falar nos processos especiais. Deve ter umas 8, 10 páginas aí. Tá? Então, aqueles que a gente viu eram chamados processos gerais, e agora começaremos a falar dos processos especiais. Além dos 2 processos gerais, já discutidos,
né, dissociação e associação molecular, o método da modificação molecular utiliza diversos processos especiais agrupados em duas classes. Letra A. Alterações que aumentam ou diminuem as dimensões e a flexibilidade de uma molécula. Nossa, o que tem a ver flexibilidade, professor? Por que está falando em flexibilidade? Aumentar ou diminuir a dimensão, tudo bem. Pelo seguinte, quando você tem um receptor, o receptor é uma estrutura tridimensional e ele é mais ou menos rígido, tá? Ele tem uma pequena flexibilidade para que ele acabe se moldando ao fármaco de modo com que ele se encaixe perfeitamente, tá? Então, ele tem uma pequena flexibilidade. Então, apesar de ser uma estrutura razoavelmente rígida, ele apresenta uma pequena estabilidade, uma pequena flexibilidade, tá? Então, dentro do item A, tem vários subitens, né? Então, tem muita coisa que pode ser feito por modificação molecular para gerar um fármaco diferente. Então, aqui, ó, A1, um processo especial de modificação molecular é promover o fechamento ou a abertura de um anel. Então, olhando aqui embaixo no exemplo, A1, a fisostigmina, descoberta em 1925, deu origem a um outro fármaco bastante utilizado ainda hoje, que é a neostigmina, lá 3 anos depois, 1928. Reparem que as moléculas são muito parecidas, né? Tem um grupo amida de um lado, um grupo éster do outro, anel aromático, nitrogênio próximo ou ligado nesse anel aromático, tá? E o que foi feito aqui para transformar a fisostigmina na neostigmina? Qual foi o tipo de processo que é observado aqui, ó? Eles abriram um anel. Eles fizeram a abertura de anel, né, com a remoção dessa parte que era fechada. Tá? Simples, né? Não é uma modificação complexa. Vocês reparam aí o grupo farmacofórico? Ó? Tudo isso aqui, ó. Grupo amida, do outro lado grupo éster, anel aromático e nitrogênio ligado no anel aromático. Ó. Eles têm tudo isso em comum. Tá? Manteve o grupo farmacofórico e arrancou um pedaço do anel. Tá? A2. Uma outra maneira de se promover modificação molecular é através de introdução de ligações duplas. Pode falar, Guilherme. Essa abertura e fechamento de anel também leva em conta anel benzênico. É mais difícil mexer em anel benzênico, viu, Guilherme? Tanto para abrir quanto para você formar um anel benzênico. Não é uma coisa simples de se fazer quimicamente. Geralmente a gente não mexe aí, não. Tá? Anéis aromáticos são muito estáveis, né? Tanto para você fazê-los quebrar as ligações duplas que tem ali dentro, quanto se você tiver um anel não aromático para formar aquelas ligações ali dentro. São processos que não são simples, são complexos. Então, como essa parte da molécula é uma parte bastante estável, é difícil mexer. Você vê aqui nesse exemplo do livro, ele não mexeu no anel aromático. Ele mexeu ali naqueles 2 anéis nitrogenados, mas no anel aromático ele deixou ali. Além do que, né, neste caso, a gente consegue observar que o anel aromático é parte importante. Faz parte do grupo farmacofórico, então ele não deve ser modificado. Entendi. Obrigado. Mas geralmente não mexe, não. Bom, introdução de ligações duplas. A2. Pode causar 2 efeitos principais. Primeiro, modificando a estereoquímica do fármaco. Poderá dar origem a composto de atividade diferente daquela apresentada pelo composto saturado. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: você tem um composto que não tem ligação dupla, que é o que a gente chama de composto saturado. E aí você pega esse composto saturado e acrescenta e insere uma ligação dupla. Então, ele fala que, modificando-se desta maneira, né, modificando a estereoquímica do fármaco, poderá dar origem a composto com atividade diferente daquela apresentada pelo composto saturado.
né, daquele que não tem ligação dupla. Isso ocorre no ácido cis-cinâmico. Então, lembrando, quando a gente insere uma ligação dupla aí na molécula, qual é a possibilidade que passa a existir? Passa a existir a possibilidade da existência de isomeria geométrica, ou seja, um isômero cis ou um isômero trans para aquela molécula, tá? Enquanto que o composto saturado, né, que não tem ligação dupla, você não vai ter essa possibilidade de isomeria, né? Então, isso ocorre no ácido cis-cinâmico. Ao contrário do que ocorre com o seu diidroderivado, o que é isso, professor? O que é seu diidroderivado? É o composto que não tem a ligação dupla, né? O composto saturado, que é chamado ácido beta-fenilpropanoico, né? O ácido cis-cinâmico exerce atividade reguladora no crescimento das plantas. E o ácido beta-fenilpropanoico? Não exerce atividade nenhuma nas plantas. A diferença química entre eles é uma ligação dupla. Então, vejam como a enzima da planta, as nossas também são, né? É seletiva. Ela reconhece um composto que tem uma ligação dupla, mas ela não reconhece um composto análogo, né? Com a mesma estrutura química, sem aquela ligação dupla. É interessante. Aqui, segundo fator, segundo efeito. Alterando as propriedades físico-químicas, pode modificar a atividade biológica. Observa-se isso nos hipnóticos. Os hidrocarbonetos etilênicos, o que é hidrocarboneto etilênico? É que tem aqui uma ligação dupla entre dois carbonos, tá? Formando um CH dupla CH. São ligeiramente mais ativos do que aqueles que não têm a ligação dupla, do que os saturados. Tá? A gente não tem como adivinhar se isso vai dar certo ou não. Essas modificações elas são efetuadas e testadas. Tá? Não tem outro jeito. Terceira forma. Item A3 agora. Introdução de centros opticamente ativos. O que é isso, centros opticamente ativos? É a mesma coisa aqui? Carbono quiral. Carbono quiral. Muito bem. Então, uma outra forma de se fazer modificação molecular é acrescenta nessa molécula um carbono quiral. E aí vamos observar o que acontece. Por quê? Porque quando você acrescenta o carbono quiral, você lembra que você pode ter dois isômeros óticos diferentes? Um destrógeno e um levógeno? Então, vamos ver aqui embaixo. Modificando-se a estereoquímica da molécula do fármaco, esta mudança pode alterar, às vezes, sua atividade farmacológica. Por exemplo, a D-, né, o isômero levógeno, D-isoprenalina, é de 50 a 800 vezes, não é mãos, é mais, tá? Então, a isoprenalina menos, né, levógena, é de 50 a 800 vezes mais ativa como broncodilatadora do que a L, né, que é o isômero destrógeno, mais isoprenalina. Caramba! Só porque mudou um carbono quiral, só porque está virado para um lado ou está virado para o outro, muda, por quê? O receptor tem a natureza tridimensional. Se um fármaco tem um grupo virado para cima e o isômero óptico tem o grupo virado para baixo, um deles vai encaixar direitinho no receptor e o outro vai ter um encaixe oposto. Então, parece uma coisa simples, né? São os mesmos grupos, os mesmos átomos, um virado para cá, o outro virado para lá. Como é que pode ter atividade tão diferente? Porque um vai encaixar direitinho no receptor e o outro não. Então, está aí um exemplo. Ó. O isômero levógeno, que é o menos da isoprenalina, pode ser até 800 vezes mais potente como broncodilatador do que o isômero destrógeno, a mais isoprenalina. Outro exemplo.
o menos levarterenol, né? Menos é o desviolos para a esquerda, o levógeno, é 70 vezes mais ativo, também como broncodilatador, do que o mais levarterenol. Outro exemplo, a mais muscarina, agora é o isômero de estrógeno, né? Mais. Tem 700 vezes a atividade muscarínica da menos muscarina. Então, o isômero de estrógeno é 700 vezes mais potente que o levógeno. Muita coisa, né? O ácido L-ascórbico, né? O menos, o levógeno, ácido ascórbico é a vitamina C. Então, a vitamina C, isômero levógeno, né? Menos, apresenta propriedades anti-escorbúticas, né? Contra o escorbuto, ao passo que o ácido D mais ascórbico, o isômero de estrógeno, não tem essa atividade. Então, aí, nesse caso, não é uma questão de um ser mais potente que o outro. É que um deles tem a atividade e o outro nem tem. Tá? Olha só que interessante também. A Beth sempre fala isso. Não sei se vocês já chegaram em aminoácidos. Os aminoácidos levógenos, né, menos, são insípidos ou amargos. Ou não tem gosto, ou são amargos. Mas os aminoácidos estrógenos são doces. Interessante, né? Um isômero é amargo, o outro é doce. A mais cortisona é ativa no nosso organismo, né? Que é o núcleo dos corticoides, né? Mas a de estrógeno. Mas a menos cortisona é inativa, não funciona dentro do nosso organismo. Tem um outro exemplo aí, né? Não é fármaco, mas é a própria adrenalina. A noradrenalina a noradrenalina menos, ela é 40 vezes mais potente do que a noradrenalina mais. Então, o nosso organismo, ele produz a menos noradrenalina. Via de regra, né? Claro que tem suas exceções, inclusive dá para ver aqui, na natureza, na grande maioria das vezes, o isômero levógeno é mais potente, é mais ativo que o estrógeno. Por quê? Ninguém sabe dizer. Ninguém sabe dizer por quê. Mas o que se observa é isso. E na grande maioria dos fármacos, o levógeno é mais ativo do que o estrógeno. Tá? Agora, o que eu acho mais interessante de todos são os aminoácidos. Os aminoácidos menos, né, levógenos, são insípidos ou amargos. E os estrógenos são doces. Tá? Então, isso realmente é muito interessante e eu não tenho a menor ideia por que isso acontece. Tá? Quando vocês tiverem aula de aminoácidos com a Beth, pergunta para ela se ela sabe. Capaz dela saber, hein? Ontem ela comentou dos aminoácidos ter um sabor amargo. Eu só não lembro se ela falou que o isômero ótico tem Que o sabor outro é doce. doce. Mas ela falou que o outro é doce? Então, eu não lembro se ela comentou isso. Eu acho que não. Só o dos amargos. Então, ela está falando dos levógenos. Por quê? Na maioria das vezes é o levógeno que é o isômero ativo no organismo. Ou mais ativo, né? Próximo ano, vocês perguntam para ela se ela sabe por quê. Eu vou perguntar para ela na segunda que vem. Item A4, vamos voltar aqui. Opa. Item A4, último desse primeiro item A. Introdução, retirada ou substituição de grupos volumosos. Colocar, tirar ou substituí-lo. Usados para converter agonista em antagonista ou vice-versa. O que é agonista e o que é antagonista? Vocês já aprenderam isso? O agonista tem eficácia positiva e o antagonista tem eficácia nula. Então, o agonista se liga no receptor e promove o efeito. O antagonista se liga no receptor e não promove, é isso? Exatamente. Tá. Agora, me explica quimicamente. Por que o agonista consegue ligar e fazer efeito e o antagonista liga e não faz?
Qual é a explicação química disso? Antes da gente ver o que tem lá na apostila ali embaixo. Seria alguma coisa relacionada a grupo farmacofórico ou não? Então, eu vou te fazer uma pergunta antes de responder essa. Você já chegou a olhar a estrutura de um fármaco agonista e de um fármaco antagonista de mesma classe? Sinceramente, não. E você acha que eles são parecidos ou diferentes? Com certeza eles vão ter algumas semelhanças, já que eles vão ligar em mesmo receptor, só que algumas alterações serão cruciais para a sua ação, né? Sua terapêutica. Isso. Eles têm que ter uma parte da estrutura semelhante. Afinal, eles vão ligar no mesmo receptor. Professor, seria pela quantidade de um com o outro? Quantidade que quantidade, Ricardo? Assim, do antagonista e do agonista. Quem tiver em maior quantidade, ocuparia no receptor. Você está falando em dosagem? Isso. Não, não, não. Eu estou falando assim. Pega um fármaco agonista, não estou falando nem dentro do organismo. Pega um agonista, vamos comparar com um antagonista. Tá? Agora vamos entender por que que um liga no receptor e promove efeito. Então vamos supor que você só está administrando o fármaco agonista para o paciente. Então esse fármaco vai ligar no receptor e vai produzir um efeito. Para um outro paciente, você está dando um fármaco antagonista. Então ele vai se ligar no receptor e não vai produzir efeito. Como é que isso é possível? Então, se eles se ligam, se eles são, né, da mesma classe, um é agonista e o outro é antagonista, eles têm que ter uma certa semelhança. Afinal, eles vão se ligar no mesmo receptor. Tá bom. Mas por que que um liga e gera efeito e o outro liga e não faz nada? Seria pelo, Por quê? seria Fala, pelo fala. potencial de ação, professor? Tá, mas o que que é esse potencial de ação? Eu quero a explicação química, a interação entre eles. Ah, sim. Né? Sim. Pô, se ele liga, por que que não tem efeito? Se ele liga. Ele liga lá e não faz nada? Por Se ele quê? gera o estímulo, né? Porque você não tem efeito nenhum, né? Então, mas ele não está gerando esse estímulo. Lá por que que ele não faz isso? Então, a explicação química é a seguinte. Se eu pegar fármacos de uma mesma classe, um agonista e outro antagonista, eles vão ter estruturas até certo ponto semelhantes, porém, o antagonista será um fármaco mais volumoso. Vai ser um fármaco de estrutura maior. Então, o que que acontece? O fármaco agonista, aquele que liga no receptor e promove efeito, ele tem que encaixar, pessoal, direitinho no receptor. Ponto a ponto. Ele tem que ter um encaixe perfeito. Ele tem que ser do tamanho do receptor. E aí ele é capaz de gerar esse efeito positivo. E o antagonista? Eu não falei que o antagonista é maior, é mais volumoso? Isso significa que ele não vai caber todo dentro do receptor, né? Porque se o agonista liga direitinho, é como se fosse um molde, então o antagonista que é maior, ele não vai se ligar perfeitamente nesse receptor. Tem uma parte dele que vai ficar para fora, né? Ou seja, no antagonista, nós temos uma interação parcial entre o fármaco e o receptor, de modo com que esse fármaco antagonista ele é capaz de se ligar no receptor, de forma que ele ocupa aquele espaço e impede com que o neurotransmissor se ligue ali. Ele se liga, mas não produz efeito, porque a ligação, essa interação, é parcial, ela não é total. Então, ele só liga num pedacinho, numa parte. E essa parte, essa pequena parte que ele liga, não é capaz de promover o efeito. É como se fosse uma chave, né, professor? É como se fosse uma chave. Por exemplo, a chave da minha casa abre a porta da minha casa. Se você chegar aqui na minha casa, Ricardo, com a tua chave, pode ser que a tua chave entre na fechadura da minha casa? Pode ser que ela entre? Bom, sim. Pode. Mas ela vai girar o segredo? Não, aí não vai dar. Não. Por quê? Porque ela não tem todos os encaixes perfeitos. É exatamente isso. É a chave fechadura. Né? Só que ali, no caso do antagonista, tem uma pequena diferença, né, Ricardo? Porque se a sua chave entra na minha fechadura, é porque ela tem mais ou menos o mesmo tamanho da minha chave. São E no caso semelhantes, né? Isso. No caso do agonista e antagonista, existe uma diferença de volume, de tamanho. Né? O antagonista é maior, é mais volumoso.
Por isso que ele não consegue se encaixar perfeitamente ali. Tá? Ok. Então, vou pôr de novo lá. Então, ó, é o que ele fala aqui. Você pode introduzir grupos ou retirar grupos volumosos. Se você pegar um fármaco e colocar um grupo volumoso, ele é um fármaco agonista e ele passará a ser antagonista. Se você retirar um grupo volumoso, o fármaco de antagonista passará a ser agonista. Você inverte. Opa, tá aqui. Aqui dá para a gente ver bem, principalmente no exemplo dos beta-adrenérgicos. Pode-se observar na figura abaixo a diferença entre agonistas e antagonistas. Estes últimos, né, os antagonistas, apresentam grupos volumosos polares. Então, vamos comparar isoprenalina, né, broncodilatador, e propranolol. Né? O propranolol é o beta-bloqueador. Vocês conseguem reparar o que esses fármacos têm em comum? Eles têm um grupo farmacofórico em comum? Tem. Sim. Grupo hidroxila, cadeia carbônica, grupo amino. Grupo hidroxila, grupo amina, cadeia carbônica. Eles têm essa parte. O que é que mudou? Qual é a diferença de volume entre eles? Aqui na isoprenalina nós temos um anel aromático. E aqui, para gerar o propranolol, foi acrescentado um segundo anel aromático. Anel aromático é um grupo grande, volumoso. Então, olha só a diferença de volume da isoprenalina para o propranolol. De modo que a isoprenalina se encaixa direitinho no receptor beta, e o propranolol não consegue, porque ele é muito grande, ele é muito volumoso. Então, ele bloqueia o receptor. Né? Provavelmente, né, essa parte aqui, que é comum da isoprenalina, é a parte que liga no receptor, e os grupos volumosos ficam afastados, eles não conseguem se aproximar do receptor. E aí tem esse efeito antagonista. Tá? Aqui em fármacos alfa-adrenérgicos, norepinefrina e moxicilita. Tá? Também eles têm semelhança. Anel aromático, aqui tem grupo hidroxila, aqui tem grupo éter e nitrogênio. Então, repara aqui, ó, essa parte aqui da direita, da norepinefrina, que é a mesma coisa que noradrenalina, é semelhante a essa parte aqui, ó. Né? É bem parecida com essa parte. Ambos têm anel aromático. Só que aí você compara. A norepinefrina tem uma hidroxila, a moxicilita tem um éster, é mais volumoso. Aqui tem um grupo isopropil, também é volumoso. Então, as estruturas são semelhantes, os grupos químicos são semelhantes, mas o volume da moxicilita é muito maior que o volume da norepinefrina. Então, a norepinefrina é um alfa-adrenérgico, né? Estimulante, enquanto que a moxicilita é um alfa-bloqueador. Né? E aí, aquilo que eu expliquei para vocês estava aqui, ó. Essa frase fui eu que acrescentei, não está lá no livro. Tá? Isso aí no final. A adição de grupos volumosos promove a formação de antagonista, pois apenas uma parte da molécula irá se ligar perfeitamente ao receptor, enquanto que a outra parte não terá este encaixe perfeito. Tá? E eu vou parar por aqui, senão vai entrar no item B, vai falar mais um monte de coisa. Eu vou parar aqui no item A. Tá? Estamos na página 36. Então, vamos combinar o seguinte. Amanhã a gente continua da página 36. Provavelmente a gente chega lá pela página 40, 41, 42, sei lá. Tá? E na próxima terça, aí a gente vai fazer, eu vou ensinar para vocês aquelas interações fármaco-receptor, que estava lá na página, peraí, que estava lá na página 33, tá? Aquela lá, receptor proposto para os anestésicos, que é a molécula da procaína. Então, ali, eu vou demorar um pouquinho para explicar para vocês, tá? E depois, lá no roteiro de estudos da P2,
vai ter um exercício como esse. Então, na verdade, eu é que me antecipei e coloquei aquela questão 9 ali nessa lista. Ela não tinha que estar lá. Porque, inclusive, tem questões que já estão na lista da P2, e essa questão tinha que estar lá. Eu que comi bola, eu que não prestei atenção e acabei colocando essa questão no lugar onde não devia. Tá? Então, assim, façam até a questão 8. Pelo que eu já dei até aqui, até a aula de hoje, já dá para fazer as 8 questões do roteiro de estudo. Já dá para finalizar. Esquece a questão 9. A questão 9 eu recorto e colo no roteiro de estudo da P2. Tá bom? Vamos lá, perguntas, dúvidas? Nada? Tudo fácil? Tranquilo, professor. Mas fácil não. Fácil não, tranquilo, fácil não. Tem que estar tranquilo, prof. Então tá bom. Então, assim, a gente está adiantado em relação aos outros anos, né? Por aqueles 2 motivos que eu falei, pelo fato de não podermos estar em aula prática e pelo fato da semana de P1 ter sido adiada. Em compensação, depois da P1, entre a P1 e a P2, nosso calendário é apertado, né? Tem 4 semanas de aula só. Então, a gente tem que aproveitar e andar o máximo possível com o conteúdo antes da P1, para depois da P1 não precisar ficar correndo como louco para chegar onde a gente tem que chegar. Mas tá bom, a gente está na página 36, né, que eu falei. Amanhã a gente deve dar até a 40, 41, 42. No primeiro semestre, né, quando chegar lá no final de maio para começar as provas, normalmente eu termino o capítulo 3, que é a página 58. Então, se amanhã eu chego na 40, isso, faltam 18 páginas até o final do semestre, tranquilo, tá? Estamos aí num bom ritmo, tá bom? Então, se ninguém tem perguntas, eu vou parar de gravar. Amanhã nossa aula é às 9, né? Depois do intervalo, primeiro vem a Bárbara. E aí a gente continua de onde paramos, ficando a interação fármaco-receptor para a próxima aula, na próxima semana, só na próxima terça. Tá? Só para lembrar, quarta-feira que vem a gente não vai ter aula, tá? Primeiro, porque eu não vou estar em Santos. E segundo, porque vocês têm aula na terça e na quarta noite. E o Júnior tem aula quarta e quinta de manhã. Vocês ficariam uma aula adiantado. E justamente na época que para a prova, aí não tem como. Se tivesse mais uma semana de aula, aí depois eu acertaria. Mas vai ser bem na véspera do início das provas, então não faz sentido. Tá? Semana que vem só terça. Pessoal, obrigado aí pela presença. Boa noite a todos. Nos vemos amanhã às 9. Tchau, Obrigado, pessoal. prof. Boa noite. Boa Ok, noite. professor. Boa noite. Boa noite, professor. Tchau, tchau. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.